Vale mesmo a pena se aposentar? Vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão sempre pensando em parar de trabalhar. Vamos entender um pouco essa questão juntos? Então venham comigo, galera! Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, será que vale mesmo a pena parar de trabalhar? O que vem à sua mente quando eu falo sobre isso? Bom, muitas pessoas, gostariam realmente de se aposentar, mas quais os motivos por trás disso? A gente não pensa muito a respeito disso, né? A gente só pensa que a gente vai trabalhar por alguns anos, por uma quantidade grande de anos, e quando chegar lá na frente a gente vai se aposentar e vai ficar quietinho no nosso campo, não é mesmo, pessoal? E dependendo, né, as pessoas pensam em se aposentar e parar de trabalhar, realmente fazer o que elas querem da vida, mas quando chega lá na frente que elas vão conseguir pensar a respeito disso, vão conseguir realizar mesmo essas coisas. Muita gente não pensa antes ou durante tudo isso, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa chega lá na frente, ela chega com uma saúde ruim, né? Ela não consegue fazer as coisas que ela gostaria de fazer muitas das vezes por causa da saúde, porque não se cuidou nesse trajeto, né? Que é muito difícil para muitas pessoas, que tem pessoa aí que realmente trabalha demais, realmente em condições precárias, muitas das vezes, e não recebe o suficiente, né? Nós, às vezes, ficamos correndo tanto atrás do dinheiro que a gente esquece de viver, a gente esquece que ao chegar lá na frente a gente ainda vai viver mais, né? Tem muita gente que chega lá e cai em depressão, acaba ficando triste realmente porque não tem mais nada para fazer, não tem nenhum sentido depois do trabalho. Estou fazendo esse vídeo aqui para conscientizar vocês, conscientizar a mim mesmo, né? Porque todos nós aqui sempre estamos refletindo quando eu trago algum tema muito importante, e esse tema é muito relevante, galera, porque a gente nunca pensa no que a gente vai fazer depois que a gente se aposentar. E se eu te disser que quando você aposentar e você pensar em sombra e água fresca, em pendurar realmente seu chapéu, você vai se frustrar. Isso não vai te trazer felicidade. Isso vai irritar vocês? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam frustradas muitas das vezes porque acabam num trabalho que elas não têm nada a ver às vezes. Às vezes elas trabalham numa coisa que foi realmente a única oportunidade que elas tiveram para agarrar ali, né? Não trabalha como que gostaria de verdade, nunca descobriu às vezes os seus dons de excelência, né? Tudo o trabalho que ela gostaria de fazer para a vida mesmo, que ela realmente gosta, os seus hobbies, nunca exercitou os seus hobbies. Aí chega lá na frente, elas vão se aposentar, elas não conseguem um escopo, às vezes, do que elas vão fazer, ou elas decidem realmente parar de trabalhar total, né? Ficar só realmente no seu canto e descansando. Não é nada de errado, não é nada ruim, né? Mas às vezes muitas pessoas não se motivam por causa disso. Mas o que acontece depois? Às vezes muitas delas perdem o sentido, perdem aqueles objetivos que eu falei para vocês, que todos nós deveríamos ter. Mesmo depois que a gente já se aposentou, a gente ainda deveria ter objetivos, ainda deveria ter propósitos, sonhos a se realizar, né? Então nunca parem, pessoal, nunca parem, porque parar é uma coisa que a gente não deve fazer aqui nesse mundo. Depois daqueles anos sofridos, muito trabalho duro, vários anos de trabalho duro, hoje em dia está cada vez mais difícil, principalmente no país que a gente mora, se aposentar, né, pessoal? Tem que ser 30, 35, 40 anos para você se aposentar de carteira assinada. Você trabalha muitas vezes frustrado numa coisa que você não gosta por muito tempo, você tem que sustentar sua família, você chega lá na frente e aí o que acontece? Você nem sabe o que vai fazer depois que você se aposentou. Quais as expectativas que você plantou durante todo esse tempo aí para você se aposentar? Qual a expectativa? O que vem depois é que a expectativa ela nunca é da forma que a gente imaginou. Vocês já chegaram a esperar muito tempo por algum momento e naquele momento a expectativa ela não foi cumprida. Porque é de fato o que acontece. Depois, quando a gente chega lá naquele cenário que a gente imagina, que vai ser tudo perfeito, que vai se aposentar, que vai viver seus sonhos, muitas coisas podem não se realizar, a gente pode não chegar muito bem lá, porque a gente nunca sabe quais são os planos de Deus. O que vai acontecer lá na frente pra gente? O que vai acontecer quando você se aposentar? Aí as expectativas foram frustradas, a pessoa começa a ficar triste, às vezes cai numa depressão, e é um tema muito interessante aqui que eu trouxe hoje para vocês. Se vocês estiverem gostando aí, já deixarem um like, já se inscreverem, vai ajudar bastante. Vou agradecer de coração vocês, pessoal. Então vamos continuar aqui o vídeo.
Durante o seu período de trabalho, então, você espera bastante aquela ocasião, né, em que você vai se aposentar, ou pode ser também aquelas férias prolongadas que você vai ter depois de tanto trabalho, né, pessoal? Você já começa ali a pensar, na sua cabeça é uma coisa, né? Quando você até planeja, pode até ser tão bom quanto, mas enquanto você está só pensando no que você vai fazer lá na frente, às vezes você pode se surpreender negativamente. Nossa, nas minhas férias vai ser tudo muito bom, eu vou viajar, né? Vou fazer várias coisas que eu gostaria de fazer enquanto eu tô aqui trabalhando. Na verdade, eu gostaria de fazer várias coisas. Aí chega as suas férias, aí você se frustra muitas das vezes porque você não planejou elas de fato, né? E aí as expectativas, aquela expectativa que você nutre o ano inteiro, são destruídas em 30 dias ou mais, né, digamos, ou menos, né, galera? Como dizem por aí, os ditados, a expectativa é mãe de todas as frustrações. Não nutram muitas expectativas também conforme a se aposentar, né? Porque muitas pessoas esperam muita coisa, né, quando você para de trabalhar, e acontece que acaba que não acontece tanta coisa assim, né, pessoal? A pessoa às vezes fica triste ou sem propósito e sem objetivo. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, como a gente já discutiu muito aqui nesse canal. Então eu tenho uma frase aqui, né? Quando você finalmente chega lá, nem tudo pode ser do jeito que você esperava, realmente. Você pensa em sombra e água fresca, né? Tomar uma limonada na praia todos os dias, como diz o Jordan Peterson no livro dele. Então você pensa errado, porque nenhuma pessoa de sã consciência conseguiria fazer isso por mais de 1 ano, né? De 5 anos. Você não conseguiria viver sem fazer nada, absolutamente nada. Ele diz que você vai se tornar um patético fazendo isso, você vai se sentir mal, realmente, porque a gente se enjoa de tudo, galera. Nós somos seres humanos. E aqui nesse plano, a gente não tem nada assim que a gente consiga fazer por muito tempo, que a gente não se canse, que a gente não enjoe realmente. Tudo aqui é finito, né? E só temos uma certeza na vida, que é a nossa morte, certo, galera? Então, não tem como a gente se manter muito tempo fazendo alguma coisa e sem fazer coisa nenhuma. Aliás, né, só de descanso ninguém vive. O valor do sacrifício, que é uma coisa muito falada no livro do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que a gente analisou há alguns vídeos atrás, né, já faz um tempinho, mas era o último tópico aqui desse livro para eu analisar para vocês, sobre o valor do sacrifício, que quando a gente está trabalhando, realmente a gente está abrindo mão de muitas coisas que a gente gostaria e está sacrificando nosso tempo, nosso esforço, tudo nosso ali para a gente conseguir recompensas no futuro, não é verdade? Esse é o valor do trabalho, o valor do sacrifício. É um valor que nem as crianças conseguem compreender, porque as crianças querem tudo imediatamente. Nós não, nós como adultos, nós já sabemos que nós temos que muitas das vezes sacrificar o nosso agora para poder obter no futuro, obter no amanhã, né? Então fiquem aí com um trecho que eu fiz do vídeo para vocês de pessoas trabalhando, fiquem aí com um trecho de eu indo trabalhar também para eu explicar para vocês qual que é o valor do trabalho. Vamos falar um pouco aqui sobre o trabalho, vamos aprender sobre o trabalho. Eu desci hoje aqui, é uma quarta-feira, eu desci mais cedo no ponto para a gente poder ir, vocês poderem ir comigo para o meu trabalho. Eu vou poder mostrar para vocês o meu caminho, né? E a gente vai poder aprender juntos e conversar juntos hoje sobre o tema do vídeo de hoje. Então eu vou explicar para vocês qual que é realmente o propósito do trabalho. Então, levantar todos os dias de manhã, isso é muito importante. Com o seu propósito alinhado sempre, com novos objetivos a serem conquistados sempre. O trabalho ele é fundamental por isso, porque nós como seres humanos, nós nunca estamos satisfeitos, né? Nada nessa terra aqui vai agradar para sempre, gente, nada vai durar para sempre. Então a gente tem que lembrar que a gente sempre tem que renovar esses objetivos, sempre tem que ter um propósito, tem que ter sonho sim, entendeu? Então o trabalho ele tá ali para isso, para ocupar a gente realmente, para dignificar a nossa existência, certo? Para lembrar a gente, né, do porquê de lutar cada dia. Então aqui, muitas pessoas indo trabalhar hoje, certo? Como todos os dias. Eu desci um pouco mais cedo para a gente poder ir juntos, vocês caminharem aqui comigo hoje e verem o pessoal indo para o trabalho também, certo? E conseguirem aprender a mensagem que eu vou passando para vocês aqui.
Então encontrei uma praça aqui para a gente poder descansar um pouco aqui agora e poder conversar um pouco, né, galera? Como falei para vocês, o trabalho é importante para renovar os nossos objetivos, né? A gente precisa renovar os nossos objetivos sempre para a gente poder acordar cedo e sempre motivado, né? Vão ter dias e dias, né? A gente sabe que nem todo dia vai ser animado assim, que vai ser em bom astral, mas a gente faz o que puder para poder suportar isso, né, galera? E não é só vocês, é eu também, né? Todos nós temos as nossas fraquezas, incertezas, às vezes, né? A gente tem um momento de baixa, um momento de alta. Igual eu hoje acordei cedinho, né, para poder trabalhar, para poder fazer esse vídeo para vocês e mostrar para vocês o meu caminho aqui para o trabalho e a gente poder aprender juntos também. Isso está sendo muito legal, isso está sendo bem bacana de eu mostrar para vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, galera. Vocês não se sentem melhor depois de um dia de trabalho braçal, às vezes, né? Um trabalho que ativa a sua circulação, te faz mais desperto, né? E realmente dignifica o seu dia. Você não se sente melhor depois de um dia de trabalho? Você não se sente mais homem depois de um dia de trabalho? É muito bacana isso, a gente poder aprender isso, o valor do trabalho, o valor dos sacrifícios juntos. Ao final do dia você sente aquela sensação de liberdade, você sente aquela sensação de que você está sendo mais útil ali. E entendo, né, galera? A gente está falando aqui de trabalhos que edificam uma pessoa, que você realmente gosta do que você está fazendo na sua área, entendeu? Porque é esse trabalho que você vai se sentir bem fazendo, vai se sentir com vontade de fazer, com energia de fazer e vai aprender muito mais nesse trabalho. O seu dia vai valer muito mais nesse tipo de trabalho. Então, são trabalhos que realmente a pessoa, ela serve para isso, ela tem aptidão para isso, ela pratica realmente. Então, é um tipo de trabalho assim que realmente dignifica o ser humano, que faz ele se sentir melhor ao final do dia. Então eu trouxe aqui uma frase do Jordan Peterson para a gente poder aprender um pouco mais sobre o trabalho, o que ele diz sobre o trabalho e sobre o sacrifício. Trabalhamos porque despertamos para a verdade da nossa própria vulnerabilidade, nossa subjugação à doença e à morte e o desejo de nos proteger pelo maior tempo possível. Então ele fala muito bem aqui para que serve o trabalho, para te ocupar no seu dia a dia, para realmente a gente não se sentir subjugados pela morte e pela doença. São coisas que a gente está sujeito como ser humano e a gente está ali se ocupando, a gente está dando valor ali ao nosso tempo e ao nosso esforço. E isso é fundamental para nós, galera. É fundamental que a gente compreenda essa mensagem, que a gente renove sempre os nossos objetivos e os nossos propósitos estejam alinhados com o nosso dia a dia, com a gente levantar da cama todos os dias, igual todas essas pessoas que a gente está vendo hoje na rua, né? Igual a gente vê todos os dias. Então a gente trabalha para isso, galera, para a gente realmente compreender essa importância, que todos nós estamos sujeitos à morte aqui como seres humanos. A gente entende que tudo aqui é passageiro nesse mundo que a gente vive. Então é importante a gente não ficar sem fazer nada, a gente não ficar inativo nessa questão. O trabalho ele ajuda isso. E também trouxe uma frase do Sertilanges para a gente falar aqui sobre. Vou deixar vocês com essa frase do Sertilanges para a gente continuar o nosso vídeo. O trabalho cura os sofrimentos do trabalho e os do trabalhador. É inimigo das tristezas, das doenças e dos pecados. Coloca-os em uma região onde as amarguras da existência e as fraquezas do corpo encontram alívio. O ardor que comunica, o sentido que dá às energias expulsam o tédio e livram-nos das preocupações miseráveis. Que a gente tem muitas preocupações miseráveis aqui na nossa terra, né, galera? A gente está sujeito a todo tipo de coisas ruins também. Então o trabalho ele ajuda a aliviar o sofrimento, ajuda a combater as doenças, ajuda a combater a inatividade, né? Tanto as doenças do corpo como as doenças da mente. Então o Sertilanges aqui ele fala muito bem que só o trabalho consegue curar o sofrimento, só o trabalho consegue curar até o próprio trabalho, até os excessos do trabalho, o trabalho cura, porque a gente está ali se mantendo ocupado por todo o nosso tempo, né, com todo o nosso esforço, mas o trabalho ele serve também como uma terapia para o homem. O sacrifício de você conseguir adiar realmente a recompensa para que você consiga colher os frutos lá na frente. E isso é fundamental para nós todos, como seres humanos aqui. Depois de um dia de trabalho duro, né, você consegue ajudar muitas pessoas a se sentir mais útil no final do dia. Você se sente melhor, você repousa a cabeça, né, de noite e
você sente que você realmente teve um dia bom ali, você consegue um bom descanso depois, né? Uma sensação de dever cumprido e que você foi recompensado no final do dia. Agora eu vou continuar aqui o nosso percurso, tá bom, galera? E eu vou gravar um pouco do caminho para vocês irem junto comigo aí. Tá, galera? Valeu! We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Então já tô chegando aqui já, galera. A gente fez aí o nosso percurso aqui no meu trabalho hoje, eu já tô aqui perto. Tem gente que trabalha muito bem, trabalha feliz, trabalha com o que gosta realmente, trabalha com um sorriso no rosto, com dedicação, não tem coisa mais bonita que você ter um trabalho assim de bom grado, né? Um trabalho assim atencioso com alguém. Então a gente tem que se ocupar sim, essa vida que é para se ocupar. Como eu expliquei para vocês, o valor do trabalho, ele é muito importante, né? O trabalho do dia a dia, o trabalho de você se manter ocupado realmente, manter sua mente ocupada. Você vai pensar em tomar uma limonada na beira da praia, você realmente não vai se entreter, não vai ter felicidade alguma depois de algum tempo. Você vai se sentir inútil, realmente. Porque é dessa forma que eu enxergo o trabalho, é dessa forma que eu enxergo a aposentadoria, galera. Eu canso muito de fazer as mesmas atividades, muitas das vezes, mas eu também sou aquela pessoa que gosta de fazer atividades diferentes, de aprender coisas novas. Então eu não me incomodei muito quando eu tive que trocar muitas vezes de trabalho, de ofício e aprender coisas novas. Na verdade, eu adorei fazer isso, conhecer pessoas novas, eu adorei exercer funções diferentes também até agora. Então eu não sou um cara que se acomoda demais, eu não sou um cara assim que eu gosto realmente de testar e descobrir coisas. De uns tempos pra cá eu acabei pensando que esse negócio de se aposentar, ele não traduz realmente o que eu gostaria às vezes. Porque o trabalho, ele é muito importante para o nosso dia a dia. Ele nos mantém ativos, ele nos mantém algum nível de felicidade quando você está fazendo o que você gosta. Então eu nunca pensei em me aposentar dessa maneira que todos pensam, né? Eu entendo muito o pessoal que realmente trabalha como CLT, porque eu já trabalhei nisso também, e eu sei que é bem difícil quando você está trabalhando uma coisa que você não gosta. E também deve ser muito pior, né? Aquelas pessoas que têm que sustentar uma família, realmente, que precisam daquele trabalho e não podem desgarrar dele, muitas das vezes, porque necessitam dele para poder sobreviver, né? Para poder sustentar a sua família. Então é muito difícil você ficar feliz nessas circunstâncias. Então a gente tem muita admiração realmente pelas pessoas que conseguem, né, galera? Porque pensem só vocês nessa situação. Já me imaginei nesse tipo de situação e eu realmente tenho muita admiração para as pessoas que conseguem fazer isso. Mas eu nunca enxerguei a aposentadoria dessa forma, que eu ia parar totalmente as minhas atividades, que eu ia só descansar, sombra e água fresca, né? Como dizem muitos, tomar uma limonada na beira da praia, como diz o Jordan Peterson no seu exemplo. Para mim também não é tudo isso, não é essas mil maravilhas, você só descansar. O trabalho ele tá ali para te dar um propósito, para te dar um objetivo, para você poder viver o seu dia a dia se sentindo útil, realmente se ocupando, passando o seu tempo, porque muitas das vezes as pessoas ficam só no ócio e acabam não aproveitando o tempo delas. E aí isso destrói a mente da pessoa. Então o Jordan Peterson ele fala que a gente sacrifica para diminuir o sofrimento e o mal, né? A gente precisa se distrair e o trabalho ajuda muito nessa questão, a gente se ocupar no dia a dia. Então a gente está sacrificando o nosso agora, a gente está sacrificando o nosso tempo, o nosso esforço, a gente está trocando isso também pelo futuro, por um futuro mais próspero,
para um futuro melhor, entendeu? Para um futuro melhor para a gente e para as pessoas ao nosso redor. Então ele fala no exemplo dele, no livro dele, 12 Regras para a Vida, aquele exemplo, né, da praia com margueritas, né, da sombra na praia, sombra e água fresca. Ele fala sobre, aqui ó, não é um plano, é um pôster de viagens. Em 3 semanas você estará entediado e infeliz. Isso se você tiver qualquer juízo. Dá para entender muito bem, né, galera? Porque se a gente ficar só descansando, se a gente só aproveitar a vida, a gente às vezes não vai se sentir tão útil, a gente vai se sentir triste no ócio, né? E muitas das vezes você chega lá, né, na aposentadoria e você às vezes não tem dinheiro para realizar todos os seus sonhos como você realmente pensou que você teria. Então muitas pessoas acabam decaindo por causa disso, porque pensam que a aposentadoria é mil maravilhas, mas nessa terra aqui a gente tem que se sentir útil, a gente tem que trabalhar, a gente tem que compreender o valor do trabalho, o valor do sacrifício, que é para realmente significar a nossa vida, ressignificar a nossa passagem por aqui, que é breve. Então, tem muitas poucas coisas importantes aqui nesse mundo e trabalho é uma das coisas que vão dar alguma importância para a nossa vida. Me lembra muito esse exemplo quem mora perto da praia, né, pessoal? Quem realmente tem, quem possui as coisas, às vezes não dá o valor delas. Quem não tem, dá valor a essas coisas, né? Quem mora perto da praia sabe muito bem disso. As pessoas que moram perto da praia quase nunca vão à praia, elas falam, né? Muitas delas, pelo menos a maioria que eu conheci, não fala que vai à praia todos os dias. E quem não mora perto da praia, né? Muitas vezes quer morar perto da praia, diria, né, que iria todos os dias na praia, só que aí não consegue, ou então quando conseguir vai se tornar o mesmo exemplo, fazendo uma expectativa muito grande sobre a aposentadoria, sobre parar de trabalhar, né, e muitas vezes quando a gente chega lá a gente não consegue fazer nada, né, às vezes até nas férias mesmo, eu me sinto assim, tipo, caramba, eu queria fazer tantas coisas, mas chega ali na metade, ali, dia 20, né, dos 30 dias, eu já falo, caramba, o que eu faço agora, né? Eu considero, pelo menos, uma coisa inviável. E vocês? O que vocês acham sobre esse tema aí? Vocês consideram realmente que vale a pena se aposentar? Geralmente o pessoal fala que não, eu quero parar de trabalhar porque aí eu vou ficar sem fazer nada, realmente vou me aposentar quando chegar lá. Só que aí quando chega lá, realmente a pessoa não consegue fazer isso que tá tão falando. Ela tá falando naquele momento porque ela tá se matando de trabalhar muitas das vezes, né, como CLT, em condições forçadas, e isso a gente entende bastante, da gente cansar tanto de trabalhar, mas aí quando a gente chega lá na frente tudo é diferente, as nossas expectativas que a gente nutriu tanto são muito diferentes. Então, esse negócio de aposentadoria não é bem o que dizem por aí. Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre o trabalho, sobre a aposentadoria. Realmente, vocês conseguiriam viver só de sombra e água fresca? Parariam de trabalhar, parariam de fazer tudo, só ficariam descansando? Ou vocês iriam explorar hobbies novos, tentariam realizar seus sonhos? Muitas das vezes os sonhos estão só lá na frente, né, para serem realizados e a gente espera muito que eles consigam ser realizados sim. Então, segundo até o próprio Jordan Peterson, a gente nasce para trabalhar, para produzir e para buscar o nosso significado, para se sentir útil realmente, porque o trabalho é muito importante. Ele nos dá razões para viver. E razões para viver é o que a gente precisa e muito nesse mundo aqui. Logicamente que eu compreendo você que é CLT, trabalhando por muitos anos de maneira forçada no emprego que você não gosta, realmente em péssimas qualidades, eu vou entender você querer se aposentar, todos entendem essa questão realmente de você se aposentar e às vezes não fazer nada. O valor do trabalho e o valor do descanso. A gente tem a hora certa para trabalhar e a gente tem a hora certa para descansar. E isso até na Bíblia é comentado, né? O valor, a preciosidade, a beleza do trabalho, porque a gente foi criado dessa forma. Tudo que Deus criou, né, para todos que acreditam, foi a partir do trabalho. Então o trabalho em si ele não tem como ser uma coisa ruim, não tem como ser um mal que todos falam, né, que hoje em dia a gente está escravizado realmente pelo modo de sociedade que a gente vive. As pessoas não conseguem realmente dimensionar a beleza que é o trabalho. Existe beleza no trabalho, existe beleza na pessoa que persiste, que faz com amor tudo aquilo. Então eu deixo vocês aqui com uma frase para a gente encerrar o nosso vídeo, né, do Jordan Peterson. O que se salva é a disposição de aprender com aquilo que você não sabe. Essa é a fé na transformação humana. Olha que frase sensacional aí do Jordan Peterson.
falando pra gente que realmente a transformação humana ela só ocorre com o trabalho. A disposição de uma pessoa para executar um trabalho que ela não sabe, aquela beleza dela estar aprendendo alguma coisa, são coisas muito boas, são coisas fundamentais assim, que nos trazem muita felicidade, né? No final do dia a gente se sente muito mais útil, a gente se sente muito mais feliz, né? Com um trabalho bem executado, com um trabalho que a gente gosta, fazendo um trabalho e alguma coisa que a gente gosta. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? Que realmente não é só se aposentar muitas das vezes, é uma coisa assim que às vezes a gente precisa se manter ocupado e compreender as coisas boas que o trabalho nos dá, realmente, o valor do sacrifício do dia a dia dá pra gente. Muitas vezes a sociedade esqueceu, né, das partes boas do trabalho e eu vim aqui lembrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e até...